Graça e paz do Senhor Jesus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal de estudos bíblicos. E agora o estudo de hoje é Romanos 1:2 e vamos falar sobre este versículo. Portanto, diz o seguinte: o qual antes prometeu pelos seus profetas nas suas santas escrituras. O qual aqui é referente ao Evangelho de Deus, que vem logo no versículo anterior, o versículo 1, quando o apóstolo Paulo diz que ele foi chamado, foi separado do mundo, chamado para apóstolo, para esse Evangelho de Deus. O qual, referindo-se ao Evangelho, foi permitido pelos seus profetas nas suas santas escrituras. Portanto, é disto que vamos falar hoje aqui. Então, em grego, a expressão proepangelomai, que é a junção da palavra pro, que quer dizer anterior ou anteriormente ou num tempo passado, e a palavra epagelo, que quer dizer anunciar previamente aquilo que alguém está determinado a fazer, ou seja, revelar com antecedência aquilo que está planeado para ser executado. Estas duas palavras juntas, literalmente, expressam esta ideia de que algo foi prometido antes, ou num tempo anterior, num tempo passado. E, portanto, expressa a ideia de que Deus realmente nunca deixou o pecado pairar sobre os homens, sem que desde sempre tenha já designado a redenção e o perdão dos pecados e também o tenha anunciado para a esperança dos perdidos. Portanto, foi prometido no Velho Testamento um plano, uma obra, esse Evangelho, ou seja, uma obra que está revelada nesse Evangelho. Esse Evangelho é a revelação desse plano de Deus, profetizado e anunciado pelos profetas nos tempos antigos. Portanto, Paulo, então, referindo o Evangelho de Deus para o qual nós somos separados, logo refere que esse Evangelho é o resultado das profecias já antes anunciadas no Antigo Testamento. E era acerca de quê? Era acerca do Senhor Jesus e da sua obra gloriosa da redenção. E nós, se lermos em Jó, por exemplo, Jó 19:25, séculos antes do Senhor Jesus ter vindo à Terra, o Jó já dizia, inspirado pelo Espírito Santo: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Obviamente, isto é uma profecia que ele nem sabia, se calhar, literalmente, da grandeza desta afirmação, porque lhe foi revelado pelo Espírito que o Senhor Jesus ia morrer, ia viver, ia ressuscitar dos mortos e que ia estar vivo e eternamente vivo, ou seja, ele é o dono da vida, o Senhor da vida, e que a vitória dele sobre a morte iria trazer a esperança para todos nós podermos também ressuscitar da morte e viver eternamente. E quando ele diz que por fim se levantará sobre a terra, está a falar dessa última vinda do Senhor Jesus, porque ele agora ascendeu aos céus, não é? Depois de ter ressuscitado, e nós estamos à espera da vinda gloriosa dele de volta para vir se revelar ao mundo e revelar-se como o juiz dos homens e aquele que vai governar a terra com vara de ferro e que vai trazer a justiça e a equidade ao mundo. Portanto, era uma profecia grandiosa acerca do Senhor Jesus e todo o Velho Testamento está cheio de profecias. E eu vou fazer aqui uma referência a algumas profecias destas. Por exemplo, quando nós olhamos no Velho Testamento o maná caindo do céu, em Êxodo 16:5, em Salmos 78:24 e em João 6:31 são feitas referências a este maná. Ou seja, o maná é uma referência à provisão de Deus para o povo que tinha sido liberto do êxodo, da escravidão ao Egito e tinha agora sido levada naquele êxodo pelo deserto até a terra prometida. Portanto, este maná caindo do céu simbolizava o quê? Simbolizava o pão da vida, que é o próprio Senhor Jesus, como ele próprio disse em João 6:48. Então, os homens estavam a passar fome e eles precisavam de ser alimentados. Pediram a Moisés ajuda e Moisés intercedeu a Deus e Deus fez cair o maná do céu. O Senhor podia ter trazido ali porcos selvagens ou animais selvagens para eles matarem e comerem, mas decide intervir através de uma manifestação sobrenatural. Literalmente caiu pão do céu. E eles foram alimentados com esse pão. Porquê? Porque este pão apontava para o Senhor Jesus. Por isso é que ele, em João 6:48, se identificou como o pão da vida. E nós vemos, literalmente, que depois no versículo 49, depois de dizer que era o pão da vida, diz assim: os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Ou seja,
aquele pão que caiu do céu continuava a ser pão. Aquele pão não dava a vida eterna. Aquele pão era um símbolo da vida eterna. Eles comiam o pão, mas se deixassem de comer o pão, morreriam à fome. Ou seja, o maná, havia ali uma ordem, uma ordenança passada por Deus a Moisés, e Moisés passou ao povo, que eles não deviam guardar o pão. Eles deviam tomar o pão, comer o pão e depois de satisfeitos não deverem guardar nada. Porquê? Porque o pão apodrecia de um dia para o outro. Se eles duvidassem da providência de Deus e da provisão que Deus iria preparar para o dia seguinte, se eles tivessem dúvidas, não vá Deus falhar e não mandar vir o pão, deixa-me lá guardar aqui uns pãezinhos aqui dentro. Ou seja, se eles fizessem isso, é porque eles estavam a duvidar da provisão de Deus, estavam, por incredulidade, a precaverem-se, e então o pão apodrecia e eles eram castigados depois. Porquê? Porque isto era uma provação de Deus, provar a fé deles e provar também a confiança que eles tinham em Deus, que Deus realmente ia prover e ia cuidar deles todo aquele percurso. Como é óbvio, eles duvidavam o tempo todo, porque esta provação era realmente para deixar registado que os homens em si mesmos, se Deus deixar totalmente que seja dos homens tomarem as decisões sozinhos neles mesmos, as decisões dos homens é sempre a rebelião, é sempre a negligência, é sempre a desobediência, a incredulidade e a idolatria. E foi exatamente este o exemplo que o povo judeu nos deu através do êxito na saída do Egito até à Terra Prometida. E por isso é que morreram todos pelo caminho. Deus castigou-os severamente, e para deixar claro que nós sozinhos, se nós tomarmos decisões sozinhos, nós vamos seguir nos mesmos passos daquele povo e vamos cair no deserto desta vida, vamos ficar pelo caminho. Portanto, Deus tem que interceder a nosso favor e tem que trabalhar espiritualmente no nosso espírito, na nossa mente, na nossa emoção, no nosso coração, para nós sermos realmente fiéis a Ele. É Ele que tem que fazer esta obra, porque nós somos realmente pessoas miseráveis. Mas então, esse exemplo do pão caindo do céu, maná, era um simbolismo do Senhor Jesus. E depois nós vemos, que no versículo 50 ele continua a dizer: este é o pão que desce do céu. Estava a falar dele mesmo. Para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Literalmente, ele está a dizer: o pão da vida do Êxodo com o povo judeu apontava para mim, para o meu corpo sendo entregue para morrer na cruz, para de uma vez por todas eu vos trazer a vida eterna, vos trazer a salvação, vocês serem nascidos de novo. O vosso velho homem vai morrer no deserto deste mundo, mas o novo homem vai renascer em espírito e para herdar a terra prometida. A terra prometida deles era Canaã, ali no Médio Oriente. Para nós, a nossa terra prometida é a pátria celestial, é o reino dos céus. Nós também temos outro exemplo, neste mesmo percurso do Êxodo, que era a água. Eles também tiveram sede e Deus deu ordem a Moisés, ficou o cajado, não é? Tocou na rocha, furou a rocha e saiu água dali, uma fonte de água, daquela rocha que deu de beber ao povo. Isto está em Êxodo 17:6. Esta água também apontava para o Senhor Jesus como um manancial das águas vivas. Em João 4:10, 14 e João 7:37-38, nós vemos que o Senhor Jesus é literalmente essa fonte de água viva, de quem beber dele nunca mais terá sede. Portanto, também era uma profecia, era um símbolo do Senhor Jesus. E nós vemos o pão e a água como as necessidades básicas de um ser humano. Sem pão, ou seja, sem comida, sem alimento e sem água, que também é um alimento, uma espécie de alimento, porque refresca-nos e limpa o nosso sangue e mata a nossa sede e hidrata o nosso corpo, a nossa pele. Portanto, nós sem pão e sem água, nós não podemos viver. Portanto, quando Jesus diz que Ele é o pão da vida e Ele é o manancial das águas vivas, Ele está literalmente a dizer: sem mim vocês não podem viver, não há vida sem mim. A vida que vocês têm é como uma ampulheta, a areia está a esgotar. Quando a areia chegar ao fim, terminou. Mas
se eu vos der vida, eu vou partir essa ampulheta e vou-vos dar areias eternas que nunca mais acabam, vocês vão viver para sempre. Portanto, era um simbolismo também dele. Também no Egito vemos o sangue nas ombreiras, né, do Egito. Quem já viu o filme da Disney do Príncipe do Egito, quem não é cristão conhece a história através desse filme. Nós somos cristãos, conhecemos através da palavra de Deus, da Bíblia. Portanto, está em Êxodo 12, 23, esse episódio, em que Deus manda vir o espírito da morte para matar os primogênitos do Egito, para castigar Faraó e aquele povo, por causa, né, daquilo que eles estavam a fazer contra o povo judeu e estavam em desobediência e rebelião a Deus. Então Deus manda esse espírito de morte, mas também dá diretrizes para que o povo, através de Moisés, que aquele povo pudesse proteger. Matavam o cordeiro, não é? Pegavam no sangue, aspergiam sobre a porta, e quando o espírito viesse, descesse, via o sangue na porta e dizia ali, ok, ali estão protegidos. E continuava, e onde não houvesse o sangue nas portas, ali havia morte. E estas pessoas eram literalmente mortas dentro destas casas. Portanto, esse sangue ali é uma referência ao sangue precioso de Jesus, derramado na cruz, pela qual nós também somos protegidos da ira de Deus. A ira de Deus está sobre todos os pecadores, toda a gente que está sem Jesus, e todos os que estão em Jesus estão protegidos da ira de Deus por causa da graça. Estamos debaixo da misericórdia e da compaixão de Deus. E, portanto, é em Jesus também. Também era uma referência profética acerca dele. Também vemos os sacrifícios da lei cerimonial que pediam um macho perfeito e imaculado, ou seja, um cordeiro ou um cabrito, que tinha que ser macho e tinha que ser perfeito, perfeitinho, nada de deficiências. Porquê? Porque estas regras, se o objetivo era simplesmente tirar o sangue para simbolizar, para fazer a remissão dos pecados através do sumo sacerdote no templo, porque é que tinha que ser macho e porque é que tinha que ser perfeito e imaculado, como está em Êxodo 12, de 5 a 6 e Gênesis 22, de 8 a 14, registado. Porquê? Porque apontavam para o Senhor Jesus, que é o cordeiro que tira o pecado do mundo, como disse João Batista, João 1, 29, que o Senhor Jesus é esse cordeiro que veio para, com o seu sacrifício, o seu sangue, não é, expiar os nossos pecados permanentemente, para nós estarmos verdadeiramente redimidos e totalmente reconciliados com Deus. Em 1 Pedro 1, 19, nós também vemos isto. E eu vou ler 1 Pedro 1, 19, que diz assim: mas com o seu precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, por ele, não é? O Pai ressuscitou a ele dos mortos e vai-nos ressuscitar também a nós, dando-nos acesso à vida eterna. Portanto, estes e uma outra infinidade de exemplos no Velho Testamento apontavam para Jesus, ou seja, todos os profetas, todas as revelações que foram dantes anunciadas, não é? Era acerca de Jesus que tratavam. E nós temos vários exemplos de profecias cumpridas em Jesus, e depois eu vou deixar o link deste estudo da descrição deste vídeo, e qualquer pessoa que depois queira ver, queira analisar esses versículos, pode ver um a um. Eu vou citar aqui apenas alguns, por exemplo, Salmos 22, 16, 18, Salmos 33, Salmos 68, 18 a 19, Isaías 7, 14, Isaías 53, de 1 a 9, Oséias 6, 2, Amós 8, 9 a 10, Zacarias 9 e Zacarias 11. Tudo são passagens que têm profecias acerca do Senhor Jesus e são profecias tremendas que vocês podem analisar depois, passagem a passagem, e ver como a palavra de Deus é maravilhosa e como é rica em poder sobrenatural, porque profetizar coisas séculos antes, e algumas às vezes até com milénios antes, profetizar coisas que iriam acontecer ao detalhe, cheios de minúcia, só a Bíblia tem autoridade para fazer este tipo de previsões, este tipo de revelações proféticas e serem infalíveis. Quando ele diz que essas revelações foram feitas nos tempos antigos pelos seus profetas, o termo profeton, de onde vem a palavra profeta, ou profetizar, também tem a mesma raiz da palavra prometeu, como nós já vimos. Proepangelomai começa pela partícula pro, e aqui a palavra profeta, profeton, também começa com a partícula pro, que quer dizer anteriormente, nos tempos passados, ou antes de alguma coisa. E profeton, depois, a segunda palavra
que se junta a pró é a palavra femi. Portanto, pró-femi, aquele que anuncia previamente alguma coisa. A palavra femi quer literalmente dizer falar, anunciar, proferir palavras. Portanto, o que é que foi previamente ou anteriormente anunciado e falado pelos profetas, segundo Paulo? Foi a vinda do Senhor Jesus como o Messias Redentor. Todos os profetas sempre apontaram para o Senhor Jesus como a fonte da salvação, o Redentor, o renovo, a raiz de Jessé, não é? O ungido de Deus, o enviado prometido, o maior profeta por vir, uma grande luz, aquele que iria governar as nações através de Sião, não é? A partir de Sião, que iria trazer paz e equidade e justiça ao mundo. Portanto, todas essas profecias acerca desse homem por vir, era o Senhor Jesus, e ele veio e cumpriu com tudo aquilo que os profetas tinham anunciado. E há coisas ainda específicas que vão ser cumpridas na segunda vinda final dele, mas na sua vinda ele cumpriu toda a obra que lhe estava proposta para esta visita na Terra, não é? Durante aqueles 33 anos de vida aqui. Portanto, quando ele disse na cruz tetelestai, em aramaico, quer dizer literalmente está consumado, está finalizado, está terminada esta obra, este meu papel foi cumprido na totalidade. Era o que ele queria dizer, e ele cumpriu profeticamente todas essas profecias acerca dele e acerca da cruz e acerca do sacrifício dele e da vida dele entregue para a nosso favor, para que nós fôssemos redimidos e resgatados da morte e do pecado para a vida eterna. Há várias profecias acerca do Senhor Jesus como o Messias prometido. Em Deuteronômio 18:15, 1 Samuel 2:10, Isaías 12, de 2 a 3, Isaías 59:20, Miqueias 4, de 1 a 5 e Zacarias 3:8. São tudo profecias acerca desse Messias prometido que vocês podem conferir. Em Isaías nós lemos a dizer assim: eis que Deus é a minha salvação, em Isaías 12:2, que em hebraico é Hine El Yeshuati. E depois nós lemos logo no versículo a seguir que fala de com alegria o povo tirará a água das fontes da salvação. Fontes da salvação, em hebraico, é Mimayanei HaYeshua. Literalmente, este Yeshuati e HaYeshua, ou seja, está a falar do nome do Senhor Jesus. Yeshua Hamashia é Jesus o ungido, Jesus o Messias prometido. Portanto, HaYeshua é o nome, ou seja, Yeshua é o nome Jesus em hebraico, que dá origem em grego ao nome Jesus e em português o nome Jesus. Portanto, esta é a origem, é a mesma palavra, mas simplesmente é traduzida de uma língua para a outra. Assim como o arcanjo Miguel, o nome Miguel em inglês é Michael. E em português é Miguel, mas continua a ser o mesmo nome, simplesmente a língua traduzindo o nome fica com uma fonética diferente, mas é exatamente o Senhor Jesus. Portanto, nós vemos que estas fontes da salvação que estava ligado ao tanque de Siloé, às águas de Siloé, que nós vemos assim, está em João 9:7. Nós vemos a dizer assim: e disse-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Este tanque que está aqui é literalmente o tanque referido em Isaías como as águas das fontes da salvação. É uma referência a este tanque, e é uma referência ao Senhor Jesus. Siloé é literalmente uma referência ao Senhor Jesus como o manancial das águas vivas. Como nós já referimos aqui quando falamos sobre a água na rocha, a alimentar, ou seja, a refrescar o povo judeu. Portanto, como nós já vimos nas palavras do próprio Senhor Jesus, ele é a fonte das águas vivas. Jesus é o Yeshua profetizado do Velho Testamento, que o seu próprio povo não reconheceu. E quando João disse em João 1, de 9 a 11, ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Esta mesma luz que João está a falar aqui, nós podemos ver em Isaías 9, no versículo 1 e 2, não é? Que está a falar que a terra estava entenebrecida, estava em trevas,
Mas o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Isto é literalmente uma profecia futura do Senhor Jesus vindo à Terra. A Terra estar em trevas e o Senhor Jesus, que é a luz do mundo, e por isso é que ele também se descreveu como a luz do mundo. E depois, quando ele foi embora, disse que nós, que iríamos ficar cá, seríamos a luz do mundo, porque iríamos espelhar a luz dele, não é? Como testemunho na Terra. Portanto, nós vemos que o Velho Testamento sempre anunciou o Senhor Jesus, sempre mostrou a glória dele, o papel dele, a obra gloriosa dele, este papel de Messias Redentor, o governador da terra, o rei que vem para governar e, com vara de ferro, ou seja, que ele é o renovo prometido, ele é o grande profeta que nós devemos obedecer. Portanto, o Senhor Jesus é o último profeta que nós devemos obedecer, e nós lemos isso em Deuteronômio 18, de 15 a 19, Moisés a dar essa ordem ao povo. E em Atos 3, 18 a 22, há uma referência idêntica. Depois a seguir diz, então, que estes registros proféticos foram registados nas Santas Escrituras. A palavra santo, em grego, é a palavra hagios, que literalmente fala de ser santo no sentido de não ter trevas nenhumas, não ter nada imperfeito. A santidade é um símbolo de perfeição, é algo que nunca foi tocado pela imperfeição, pelo mal, algo de tal forma puro que nós nem sequer conseguimos conceber, porque nós não somos pessoas puras. Portanto, para nós até é difícil contemplar um conceito de pureza ou de santidade tão grande como este Deus é santo. E, não é? Portanto, as Escrituras são chamadas de santas porque elas foram escritas pelas mãos dos homens, mas segundo a mente de Deus que a inspirou. Portanto, essa mente do Deus que é 3 vezes santo, como nós vemos em Isaías 6:3, a dizer santo, santo, santo é o Senhor. Portanto, 3 vezes santo, santo na figura do Pai, santo na figura do Filho e santo na figura do Espírito. As Escrituras, então, são santas porque Deus é santo. Se Deus não fosse santo, as Escrituras que foram inspiradas por Ele também não eram. Toda a palavra de Deus é divinamente inspirada, como nós vemos em 2 Timóteo 3,16. A palavra de Deus também é pura, como está em Provérbios 35. E é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como está em Salmos 119, 105. E a palavra de Deus também é viva e eficaz, como está em Hebreus 4:12. Portanto, a palavra de Deus é a única arma que se dispara no morto para lhe dar vida. Nós somos os mortos e a palavra de Deus, quando é apontada para nós, ela vivifica-nos. Porque ela é o único livro que, quando nós lemos, ele lê-nos de volta. Portanto, é um livro sobrenatural, um livro maravilhoso que veio diretamente da mente de Deus. Muitas pessoas dizem que a Bíblia foi escrita através do fenómeno da psicografia. Na religião espírita, os médiums espíritas são possuídos por espíritos, segundo eles, por isso é que eles se chamam espíritas, não é? E esses espíritos escrevem, ou seja, o espírito possui esse médium e esse médium escreve mensagens possuído pelo espírito. Isto literalmente não tem nada a ver com a Bíblia, muito pelo contrário, porque esta possessão aqui é possessão demoníaca. Estes homens são possuídos por demónios, literalmente. Estes espíritos que estão aqui não são espíritos de pessoas, porque os espíritos das pessoas não estão livres. Depois de uma pessoa morrer, os espíritos não estão a vaguear pela terra como a imaginação e o folclore humano pinta. Não, esses espíritos não têm acesso, portanto, quem possui os espíritas são os demónios. A Bíblia, o Espírito Santo conduziu aqueles homens, revelando e inspirando aqueles homens diretamente, mas eles estavam na perfeita faculdade mental e no controle das suas emoções e dos seus pensamentos. Portanto, quando o Espírito revelou e inspirou, fez isto em comunhão de Espírito e não em possessão de Espírito. Portanto, não vamos confundir estas religiões pagãs e idólatras e demoníacas, completamente diabólicas, com as coisas de Deus, porque Deus não é um Deus de confusão e não opera dessa forma. Portanto, foi assim que a Bíblia foi escrita. Então, a Bíblia deu-nos todas as revelações necessárias acerca do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus veio e cumpriu essas revelações e mostrou que era dele
que essas profecias e os profetas falavam. E, portanto, hoje a palavra de Deus, inspirada e completa, comprova que o próprio Senhor Jesus, revelado, é a fonte final de todas as revelações divinas. E quando nós lemos Hebreus 1:1, está literalmente dito que antigamente Deus falava de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias, nestes últimos tempos, desde a vinda do Senhor Jesus, Ele tem-nos falado pelo Filho, pela manifestação e a revelação do Filho. Portanto, neste caso, quando a Bíblia foi toda compilada, foi fechada, quando Apocalipse foram dadas as últimas revelações ao apóstolo João, a partir daí, toda a revelação do Senhor Jesus na palavra de Deus completa, que hoje em dia é a Bíblia Sagrada, não é? É este livro que está aqui. Aqui estão todas as revelações. Nós não precisamos de mais revelação nenhuma da parte de Deus. Portanto, os profetas de hoje são aqueles que anunciam a palavra já revelada através da pessoa do Senhor Jesus e não pessoas a quem são dadas novas revelações após Jesus. Não há necessidade de mais revelação nenhuma, porque tudo que era necessário dizer e fazer foi dito e foi feito. Nós agora estamos aqui simplesmente para anunciar essa obra e, segundo a palavra, dirigimos as pessoas para a palavra, porque dirigir as pessoas para a palavra é dirigi-las para o Espírito de Deus, para a mente de Deus. E é aquela palavra que converte, é aquela palavra que transforma e vivifica e faz alguém morto no pecado nascer de novo. Quando o Senhor Jesus, no último capítulo do Apocalipse, o Apocalipse 22:10, diz assim, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Ele não estava a dizer que novas revelações podiam ser adicionadas à Bíblia. Não é? Há muitas pessoas que usam isto fora do contexto. Não, porque isso não faz sentido nenhum. Porque logo nos versículos a seguir, nos versículos 18 e 19, diz o quê? Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, não é? Ou se alguém retirar quaisquer palavras do livro desta profecia, então vai incorrer em praga e em castigo, porque Deus vai castigar estas pessoas diretamente. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que este livro que nós temos completo, compilado, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, tem tudo. Não é preciso adicionar nada, nem convém retirar nada, porque é um livro completo. Tudo o que está lá é necessário e é perfeito para nos ensinar e conduzir, como eu próprio citei aqui, Salmos 119, 105, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós podemos ser conduzidos ao Senhor Jesus, pelo Espírito de Deus, à verdade e à salvação e à vida eterna através deste livro, e não precisamos de mais ninguém, nem de revelações extra-bíblicas. Portanto, espero que todos vós estejam a gostar deste estudo. Este estudo chegou ao fim. E fiquem comigo no próximo vídeo para serem novamente edificados com estes estudos e meditarem na Palavra de Deus juntamente comigo. Muito obrigado e Deus vos abençoe.